Olá, aluno do nono ano, tudo bem com você? Eu sou a Thaís Tenório e a partir de hoje eu sou a nova professora da disciplina de Filosofia. Nós estaremos aí trabalhando, crescendo, desenvolvendo essa disciplina juntos. Eu espero que a gente possa se conhecer o mais breve possível, por meio de videochamada ou presencialmente. Eu espero que a gente consiga aprender cada dia mais juntos, a cada quinzena, a cada semana, a cada conteúdo novo. Eu vou estar daqui e você vai estar dentro da sua casa, se cuidando, e a gente vai continuar esse ano trabalhando para tentar aprender da melhor forma possível. Bom, antes de mais nada, eu peço que você dê um pause nesse vídeo. Você vai atrás da sua apostila sobre o assunto dessa aula e você dê uma lida na apostila. Você vai poder grifar as partes mais importantes ou as partes que te chamam mais atenção. Isso vai ser fundamental para que a gente possa compreender melhor o conteúdo. Quando você lê a apostila antes de vir assistir a videoaula, você acaba tendo conhecimento prévio do que a gente vai estar falando aqui. Então você não vai ter um choque com o conteúdo, você já vai ter uma noção geral e inicial do que a videoaula vai estar trazendo. Tudo bem? Bom, agora que você já deu uma lida no material em PDF e já sabe que a aula de hoje é sobre Aristóteles e a ética como ação para a felicidade, a gente vai poder dar continuidade ao assunto que vocês já vinham estudando nas aulas de filosofia passada. Vocês estudaram sobre a felicidade, sobre a liberdade, então todas essas questões envolvem aí também a felicidade. E hoje especificamente a gente vai trabalhar um filósofo muito importante dentro da filosofia, que é o Aristóteles. E qual a visão do Aristóteles sobre a ética para a felicidade? As preocupações com as questões éticas já estavam presentes desde lá da filosofia antiga, com Sócrates e com Platão. O Sócrates acreditava que a filosofia deveria ser ensinada para uma boa vida, uma boa vivência na vida prática, né? Da reflexão filosófica, do eu filosófico. E o Platão acreditava que a ética deveria ser ensinada para a sociedade e para a política. Enfim, e não poderia ser diferente com o Aristóteles. O Aristóteles vem aí depois de Platão e ele tem algo muito diferente. Ele também vai falar sobre a ética, só que ele vai inaugurar uma forma de fazer filosofia. Com Aristóteles vai ter a sistematização do pensamento filosófico. E isso é muito importante. Com Aristóteles que o pensamento filosófico começou a ser sistematizado. O que é sistematizado? Começou a ser organizado. O Aristóteles começou a escrever grandes obras e livros. E lá pelo século IV a.C., ele escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco. Nesse livro, ele aborda sobre a ciência, a primeira sistematização sobre as ciências, e ele divide as ciências em dois grandes eixos, né? Em dois grandes sistemas. Ele fala que existe as ciências teóricas e as ciências práticas. Nas ciências teóricas, a gente pode encontrar a metafísica e a física, que são grandes temas que a gente encontra dentro da filosofia. E dentro das ciências teóricas, a gente tem a filosofia da natureza, a filosofia da ciência, nós temos também a biologia, a psicologia. A segunda classificação é o das ciências práticas, ou da praxis, né? Da praticidade, da ciência prática. E nessa ciência prática que está inserida a ética. Nessa ciência prática que está inserida a economia, a política, a ética, tudo que envolve ali a conduta humana. Então é nessa ciência prática que o Aristóteles vai estudar sobre a ética. A ética seria, portanto, a realização de uma conduta prática, na vida prática das pessoas. Para Aristóteles, a ética vai se preocupar em estudar tudo aquilo que é natural nas ações humanas, em que ele chama de caráter, ou seja, aquilo que o ser humano tem, que ele possui, que é o seu caráter, é o que vai determinar as suas ações. Essa ética aristotélica vai ensinar que as pessoas agem e devem agir de acordo com o seu caráter, aquilo que está dentro dela. Isso não significa dizer que nós, seres humanos, segundo Aristóteles, temos que agir por impulso, e muito pelo contrário. O Aristóteles vai dizer que a nossa ética ela deve ser racional.
ela deve ser pensada, ela é um exercício prático, constante e racional. Então as nossas ações, aquilo que a gente vai praticar de acordo com o nosso caráter, deve ser pensado antes de ser realizado. Para o Aristóteles, a gente aprende a agir eticamente. Então, agir eticamente é uma atividade, é uma prática, por isso que é ciência praxis, né? Da praxis, da prática. Então, agir eticamente implica aí em agir com praticidade no decorrer da vida. Então, a gente é um exercício, agir eticamente é um exercício, a gente realiza cotidianamente, todos os dias, porque a gente pensa sobre as nossas atitudes. E quando a gente pensa sobre as nossas atitudes, a gente está sendo ético. O Aristóteles vai identificar como é o ser humano, ele vai dizer como é o ser humano. E o Aristóteles diz que o ser humano possui uma alma, e ele chama essa alma de psique. Essa psique, a nossa alma, possui dois hemisférios, o hemisfério racional e o hemisfério irracional. E ele fala especificamente aqui do hemisfério irracional, do lado irracional da nossa alma. E ele vai dizer que a nossa alma, que tem esse lado irracional, vai sempre inclinar e vai sempre buscar os apetites, as paixões e os desejos. Então, como a nossa alma irracional vai sempre buscar os apetites e satisfazer os desejos, o desafio da ética é fazer com que a gente consiga controlar esses apetites e esses desejos. Então é a ética que vai fazer com que a gente eduque e controle esses desejos e esse apetite, para que a gente não caia o quê? No vício, no excesso, e a gente se torne uma pessoa prudente. Quando eu me torno uma pessoa prudente, porque eu controlei os meus vícios e os meus apetites, então eu sou uma pessoa virtuosa. Essa é basicamente a ética de Aristóteles. Eu sou uma pessoa virtuosa porque eu sou prudente. Então por que eu sou prudente, professora? Porque eu soube, através do exercício ético de reflexão sobre as minhas atitudes, controlar e educar os meus desejos. Tudo aquilo que é em excesso, se torna um vício. Então, quando a gente atende aos desejos da nossa alma irracional para Aristóteles, a gente está o que? Alimentando um vício. A gente está agindo em excesso. E tudo que é em excesso não é bom. Então, para Aristóteles, quanto mais a gente vai refletir sobre a finalidade das nossas ações, das nossas atitudes éticas ou não, mais a gente se torna uma pessoa virtuosa. Porque a gente exercita ali a ética, que é um exercício constante no dia a dia, na nossa vida, e a gente vai ali, por meio desse exercício da ética, controlar e pensar sobre os nossos atos, controlando e educando os nossos desejos. E quando a gente controla os nossos desejos, a gente não se torna uma pessoa viciada, não se torna no vício, e isso, quando a gente controla, a gente se torna uma pessoa prudente. E aquela pessoa prudente alcança a virtude, e o homem virtuoso, consequentemente, é um homem feliz. E é aí que está a felicidade para Aristóteles. A felicidade está estritamente ligada com a virtude. Aristóteles entendia que a felicidade era o fim último a ser alcançado por todos os homens. Ou seja, tudo aquilo que o homem praticava e realizava na vida, as ações e as atitudes que os homens têm, buscava apenas uma finalidade, um objetivo lá no final, que é a felicidade. Então, se o homem faz alguma coisa e tudo que ele faz é para alcançar ser feliz. Então, essa é a finalidade da vida, ser feliz. Então, o homem só pode ser feliz quando ele é virtuoso. Quando a gente tem uma vida longe dos vícios, com os nossos desejos e apetites moderados pela prática da ética, nós conseguimos ser virtuosos. E com isso, a gente consegue alcançar a felicidade. Então, uma vida longe dos vícios e uma vida virtuosa, consequentemente, é uma vida feliz. Então, por isso que a filosofia do Aristóteles é considerada como uma filosofia finalística. Ela tem uma finalidade, ela é teleológica. A filosofia teleológica significa que ela tem um objetivo no final. E esse objetivo, por Aristóteles, era a felicidade. Então, para a gente finalizar, a felicidade para Aristóteles é alcançada por meio de uma vida virtuosa. E como a gente alcança uma vida virtuosa, professora? Através de um exercício da ética, moderando os nossos desejos da nossa alma irracional. Com isso, a gente se torna prudente, não é verdade? A gente se torna uma pessoa prudente, e uma pessoa prudente, consequentemente, é uma pessoa virtuosa e, consequentemente, é uma pessoa que alcançou a felicidade.
E esse exercício, ele é pronto e acabado? Não. Ele é constante e ele vai acontecendo ao longo da vida da pessoa. Bom, gente, essa foi a nossa aula de filosofia dessa semana. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que era a ética para Aristóteles e que essa ética buscava a felicidade do homem. Bom, na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse tema de felicidade e eu espero vocês aqui para a gente estar participando novamente, trabalhando novamente esse tema de filosofia, que é a felicidade. É um tema muito bacana de trabalhar e ele serve para a nossa vida, para a gente refletir aí sobre as nossas atitudes, sobre o que é felicidade realmente. Então é isso, eu agradeço você que está assistindo essa videoaula e não esqueçam de fazer as atividades que estão lá no material em PDF. Vai ser muito importante para você fixar esse conteúdo e fazer as avaliações. Então é isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!